Bom, pessoal, na aula passada, então, nós falamos sobre a camada limite hidrodinâmica e a camada limite térmica, tudo para escoamento laminar e considerando principalmente coeficientes locais. Tá? Agora vamos só fazer uma distinção do coeficiente de transferência de calor local e o coeficiente de transferência de calor médio. Para isso, imagine essa situação onde nós temos a transferência de calor acontecendo em uma placa plana, tá? Uma corrente livre a uma velocidade de 1 infinito, uma temperatura T infinito, a placa a uma temperatura Ts. E a nossa ideia de coeficiente local está relacionada com isso daqui, tá? Uma determinada porção de tamanho ou comprimento dx, na qual passa por ali um fluxo de calor. Nessa posição aqui, vamos dizer assim, x. Tá? Bom, nós sabemos que a taxa de calor transferido nada mais é do que a integral ao longo de toda a área superficial da placa do fluxo de calor vezes o diferencial de área. Tá? Nós podemos reescrever isso daqui como sendo simplesmente a taxa na qual o calor é transferido vai ser igual a Ts menos T infinito, que multiplica a integral na área de H, que multiplica o diferencial de área, onde H é o nosso coeficiente de transferência de calor por convecção. Bom, conforme nós vimos anteriormente, o coeficiente de transferência de calor por convecção não é uma constante ao longo da superfície da placa. Tá? Ao contrário, ele vai ter seu valor máximo aqui na região inicial da placa e esse valor vai decrescendo ao longo do comprimento. Se acontecer a transição para turbulência, o valor volta a aumentar e depois decrescer novamente, conforme a gente vai comentar mais para frente. Tá? No entanto, nós podemos definir um coeficiente de transferência de calor por convecção médio. Como sendo um H barra igual a 1 sobre a área superficial da placa, que multiplica a integral ao longo da área de H dA. Com essa definição, chamar essa equação de, só para dar sequência aqui, pegar o número da equação da aula passada, a última, foi 31. Então, continuando a numeração, chamar essa equação de 32. Bom, com essa definição, nós podemos reescrever a taxa de calor transferido simplesmente como sendo H barra, que multiplica a área superficial da placa, que multiplica a diferença de temperatura, Ts menos T infinito.
No caso específico da placa plana, nós podemos reescrever isso simplesmente como h barra, ou o h médio, vai ser igual a 1 sobre L da integral de 0 até L do h de x dx. Ou seja, o coeficiente de transferência de calor médio por convecção nada mais vai ser do que 1 sobre L da integral de 0 a L do coeficiente de transferência de calor local vezes dx, ou no diferencial de comprimento da placa. Normalmente o problema de convecção ele vai estar relacionado justamente com encontrar os valores para o h de x e para o h barra. O que nós vamos falar agora, ou começar a falar agora, lembrando que tudo que a gente fez, exceto esse equacionamento, né, que é geral, mas o equacionamento anterior foi para escoamento laminar. E agora nós vamos começar a falar também de escoamento turbulento. Então, as equações que nós apresentamos anteriormente, todas, tá? Se a gente pegar lá, espessura para a camada limite hidrodinâmica, delta sobre x, igual a 5, sobre Reynolds x elevado a meio. Coeficiente de fricção da placa plana, ou coeficiente de atrito pelicular da placa plana, 0,664 dividido por Reynolds x elevado a meio. Coeficiente de atrito da placa 1,328 dividido por Reynolds L elevado a meio. Nusselt local, Nusselt x, 0,332 vezes Reynolds x elevado a meio vezes Prandtl elevado a 1/3. Lembrando que essa equação aqui ela tem validade para Prandtl maior ou igual a 0,6. Tá? E delta sobre delta t igual ou aproximadamente igual a Prandtl elevado a 1/3, também com validade para número de Prandtl maior do que 0,6. Tá? Só repetindo a numeração que nós tínhamos utilizado anteriormente. 4, 10, 11, 30 e 31. Todas essas equações têm em comum o fato de serem válidas para escoamento laminar. Tá? Bom, ou seja, camada limite laminar. Antes de apresentarmos o equacionamento para o caso da camada limite turbulenta, nós vamos apresentar só a analogia de Reynolds.
Lembrando do equacionamento, tá? Que nós colocamos antes. Componente U, adimensional da velocidade. Del U, del X, mais V, del U, del Y. Isso igual a 1 sobre Reynolds L, que multiplica del 2U, del Y2. Nada mais do que a equação para quantidade de movimento. Considerando a equação de energia, U, del T, del X, mais V, del T, del Y. E isso daqui vai ser igual a 1 sobre Reynolds L vezes Prandtl, que multiplica del 2T, del Y2. Bom, quando nós apresentamos essas equações, tá, comentamos sobre o fato delas serem extremamente similares. Tá? O formato do equacionamento é exatamente o mesmo. A diferença principal é que aqui na equação da energia aparece o Prandtl, tá? O número de Prandtl. No entanto, se nós assumirmos uma hipótese de que o número de Prandtl é igual a 1, essas equações passam a apresentar exatamente o mesmo formato. Além disso, as condições de contorno também possuem a mesma forma. Então nós temos que U de x e 0 é igual a 0. Ou seja, a velocidade cisalhante, desculpa, velocidade cisalhante não, a componente U da velocidade adimensional. Para qualquer x adimensional em y adimensional igual a 0, ou seja, na superfície da placa, o valor de U adimensional vai ser 0. Essa equação não tinha escrito ela na aula anterior. Tá? Componente V para qualquer x na superfície da placa também vai ser igual a 0. E a componente U para qualquer x fora da camada limite vai possuir o valor de 1. Tá? Lembrando que isso aqui é velocidade adimensional, ou seja, seria o U do x asterisco dividido pelo infinito. Então, isso nos dá 1 infinito por 1 infinito, valor 1. E, além disso, para a equação da energia, nós temos que a temperatura adimensional para qualquer x adimensional
no y dimensional igual a zero, ou seja, a temperatura dimensional em qualquer posição x na superfície da placa vai ser igual a zero, e a temperatura dimensional em qualquer posição x fora da camada limite térmica vai ser igual a 1. Ou seja, as condições de contorno também possuem exatamente a mesma forma. Isso daqui indica que a forma funcional das soluções, tanto para o adimensional quanto para a temperatura adimensional, deve ser equivalente. Tá? E essa equivalência é dada na forma de coeficiente de fricção dividido por 2, multiplicado pelo Reynolds L, vai ser igual ao Nusselt. Reescrevendo essa expressão e apresentando o número de Stanton, tem-se a definição do número de Stanton como sendo H sobre ρ VCP, onde nesse caso V é igual ao próprio U infinito. E isso daqui vai ser igual a Nusselt dividido por Reynolds vezes Prandtl, onde nós temos que o coeficiente de fricção sobre 2 vai ser igual ao próprio número de Stanton. E aí essa equação 43 é chamada de analogia de Reynolds. Observa que na analogia de Reynolds o número de Prandtl deve ser 1. Condição que surge quando nós fazemos Prandtl igual a 1, né? E as duas equações passam a adquirir exatamente a mesma forma. Bom, essa mesma equação 43 ela pode ser modificada para se tornar aplicável a vários números de Prandtl diferentes. E aí nós temos que o coeficiente de fricção dividido por 2 é igual ao número de Stanton multiplicado pelo número de Prandtl elevado a 2/3. Tá? E isso daqui faz a definição do fator JH, o fator J para transferência de calor, que também é um número adimensional. Tá? Essa equação ela passa a ter validade para 0,6 menor ou igual ao número de Prandtl menor ou igual a 60. E ela passa a ser chamada de analogia de Reynolds modificada ou
Vou colocar a folha de cá. Ela vai ser chamada analogia de Chilton-Coburn. A qual vai ser utilizada para a solução de escoamento turbulento. Agora vamos pensar qual que seria o processo natural para o desenvolvimento da camada limite, considerando o escoamento sobre uma placa plana. De novo, vamos posicionar um sistema de eixos aqui, x, y. Bom, o número de Reynolds local, ele vai ser definido como ρ, 1 infinito, vezes x, dividido por μ. Isso quer dizer que, para o problema da placa plana, se a nossa origem do sistema de eixos está posicionado aqui no início da placa, no início da placa, o número de Reynolds vai ser 0, x igual a 0, Reynolds x igual a 0. E o número de Reynolds vai aumentando, assumindo que ρ é uma constante, μ é uma constante e o infinito também é uma constante. São as hipóteses que nós estamos trabalhando para o desenvolvimento desse equacionamento. Então, à medida que se aumenta x, aumenta-se o número de Reynolds. Tá? Ou seja, eu começo com Reynolds nulo, vou aumentando gradativamente esse número de Reynolds com x, tá? Até atingir valores de número de Reynolds aí, possivelmente muito elevados. Tá? Muito elevados quanto? Para o caso da placa plana, a transição para a turbulência vai acontecer por volta de 5 vezes 10 à quinta. E aí é uma diferença marcante em relação a escoamentos internos, tá? Por exemplo, relembrando lá de mecânica dos fluidos 2. No escoamento interno, independentemente do comprimento do tubo, se você tem vazão constante, tá? Assumindo o escoamento incompressível, então a sua vazão é uma constante, o seu número de Reynolds é uma constante, seja no início, seja no final do tubo. Aqui não, o número de Reynolds começa com um valor baixo e vai aumentando com o aumento de x. Se a placa for suficientemente grande, a transição à turbulência vai acontecer em algum momento. Tá? Quando isso acontece, para o número de Reynolds igual a 5 vezes 10 à quinta. E para esse número de Reynolds, a posição x recebe uma denominação especial, tá? De valor crítico ou
posição crítica. Posição na qual a transição acontece. Então, o que é esperado? Tá? De uma forma, diríamos, natural de desenvolvimento do escoamento. Que essa camada limite comece como sendo laminar, se desenvolva como uma camada limite laminar, que em alguma determinada posição o número de Reynolds de 5 vezes 10 a quinta seja atingido, e ali se inicia a transição para a turbulência, e depois finalmente a camada limite se torne completamente turbulenta. Bom, isso vocês também já viram em mecânica dos fluidos. Para a camada limite laminar, nós esperamos ter um gradiente de velocidade próximo à parede um pouco menos íngreme do que para a camada limite turbulenta. Foi bastante infeliz no desenho. Mas a ideia é que o gradiente de velocidade aqui seja mais íngreme, próximo à superfície da placa. Dentro do escoamento laminar, esperamos um escoamento razoavelmente bem ordenado, bem comportado, com lâminas de fluido deslizando umas sobre as outras. Na faixa de transição, isso começa a ter um comportamento um pouquinho mais caótico, vamos assim dizer. E na camada limite turbulenta, é esperado que grandes porções de fluido da camada mais externa sejam direcionadas para a região próxima à placa, levando uma maior quantidade de movimento para essa região próxima da placa, enquanto que o fluido próximo à placa com uma quantidade de movimento mais baixa é impulsionado para as camadas mais externas. Tá? Isso faz uma distribuição mais uniforme da quantidade de movimento ao longo de toda a camada limite e, por sua vez, causa esse gradiente de velocidade mais elevado aqui junto à placa. Então, para tentar resumir isso, nós teríamos o aumento do número de Reynolds até uma região aqui onde teríamos um valor crítico para o Reynolds associado a um valor crítico para a posição X. Aqui nós teríamos a transição, a turbulência acontecendo e a partir desse ponto o escoamento passa a ser turbulento. Tá?
De forma geral, como que nós assumimos que isso acontece? Dentro dos nossos problemas de transferência de calor. Nós vamos simplesmente assumir que a camada limite começa a se desenvolvendo laminar e, a partir de um determinado ponto, a transição acontece. Fazendo isso, nós desprezamos qualquer período ali onde a transição estaria acontecendo. Tá? E vamos simplesmente assumir, olha, do lado de cá eu tenho uma camada limite completamente laminar. Até XC. E a partir de XC eu tenho uma camada limite turbulenta. Tá. E o que vem a ser XC? De novo, sai dessa definição. Então, basta isolar XC aqui. Isso vai ser igual a 5 vezes 10 à quinta vezes μ dividido por ρ vezes o infinito. Isso é o que nós vamos assumir como uma forma geral. Tá? Quando nós temos essa condição, recebe-se a denominação de escoamento misto. Seria Mixed Boundary Layer Conditions. Bom, para esse caso, nós temos que o coeficiente de transferência de calor médio por convecção nada mais vai ser do que 1 sobre L da integral de 0 até XC do coeficiente laminar local dx mais a integral de XC até L do coeficiente local turbulento dx. Esse equacionamento depois nós vamos apresentar para o escoamento turbulento, tá? Nos leva à equação no seu T médio. Aqui eu estou colocando como uma base L, ou seja, assumindo que é até o final da placa, não necessariamente seria até o final da placa, pode ser até qualquer posição X que eu queira fazer essa análise, tá? Para ser um escoamento misto, basta que para esse dado X
ele seja maior do que xc, ou seja, o Reynolds nesse local seja maior do que 5 vezes 10 à quinta, essa expressão já seria válida. Isso daqui vai ser igual a 0,037, que multiplica Reynolds L elevado a 4/5. De novo, a mesma coisa sobre o seguinte L aqui, menos 871, que multiplica Prandtl elevado a 1/3. E aí, essa equação também merece ser destacada aqui. Bom, e se acontecer de nós tivermos um escoamento turbulento já no início da placa, tá? Uma camada limite já se desenvolvendo como uma camada limite turbulenta? E vocês lembram lá de mecânica dos subredutores, tá? Existem algumas situações, do ponto de vista de aplicação, do ponto de vista de engenharia principalmente, onde o efeito de turbulência é desejável, tá? Então existem algumas formas de promover a transição para a turbulência. Por exemplo, no caso da placa plana, poderia-se utilizar um fio. Imagina que essa folha representa uma placa plana, nós temos o escoamento passando aqui. Se colocamos um fio com um diâmetro pequeno aqui, logo no bordo de ataque da placa, onde ela vai entrar em contato com o fluido que está vindo, esse fio pode promover a transição do escoamento e o escoamento já começar a se desenvolver sobre a placa aqui como turbulento, tá? Isso pode ser feito também, por exemplo, colando alguns grãos de areia aqui na superfície, promovendo uma rugosidade elevada de forma artificial e levando à transição da turbulência. Então, nesse caso aqui, nós passaríamos a ter alguma coisa mais ou menos dessa forma, onde devido à utilização de algum artifício, a camada limite já se torna turbulenta desde o início. Quando isso acontece, tá, nós podemos considerar que o valor de x crítico se torna zero, porque a transição já acontece aqui. Então, por exemplo, no Impropera, ele traz essa equação de uma forma um pouquinho diferente, onde ele coloca um coeficiente A aqui, e o cálculo do coeficiente A passa a ser com base no número de Reynolds, tá? Assumindo o número de Reynolds crítico, no caso, assumindo que o número de Reynolds crítico é 5 vezes 10 à quinta, esse cálculo já gera esse fator de 871. Caso contrário, você entraria com esse x crítico igual a zero. E aí basta fazer a substituição nessa expressão para encontrar aqui, nesse caso, de escoamento turbulento já no início da placa, nós temos que o número de Nusselt, vou chamar aqui de L de novo, embora não necessariamente tenha que ser em L, tá? Médio passa a ser simplesmente 0,037, que multiplica Reynolds L elevado a 4/5, que multiplica o número de Prandtl elevado a 1/3. Por sua vez, o número de Prandtl local, ele pode ser
escrito simplesmente como sendo Nusselt x igual a Stanton vezes Reynolds x vezes Prandtl, ou seja, isso vem lá da analogia de Chilton-Comber, que nos leva a um número de Nusselt local de 0,0296, que multiplica Reynolds x a 4/5, que multiplica Prandtl a 1/3. Da hidrodinâmica, tá? Lá de mecânica dos fluidos 2, nós temos que o coeficiente de fricção local, no caso do escoamento turbulento, é igual a 0,0592, que multiplica Reynolds x a menos 1/5. Isso válido para Reynolds crítico menor do que o Reynolds x, menor do que 10/8. E nós temos que a espessura da camada limite hidrodinâmica vai ser igual a 0,37, que multiplica Reynolds x a menos 1/5. Bom, ficou bagunçado aqui. Vou colocar esse equacionamento de novo do lado de cá. Tá? Fazer assim. Só repetir o equacionamento. Nós vamos ter aqui o coeficiente de fricção local para um escoamento turbulento, 0,0592 vezes Reynolds x a menos 1/5, com validade para Reynolds x crítico menor ou igual a Reynolds x, menor ou igual a 10/8. A espessura para a camada limite igual a 0,37, que multiplica o Reynolds x a menos 1/5. O coeficiente local de transferência de calor, desculpa, não o coeficiente, mas sim o Nusselt local que é utilizado para encontrar o coeficiente, né? Igual a 0,0296, que multiplica Reynolds x a 4/5, que multiplica Prandtl a 1/3, com validade para números de Prandtl entre 0,6 e 60. E só colocando na sequência aqui, enumerando as equações. Essa equação também vai ser bastante utilizada, tá? E aí, por fim, colocando o valor do Nusselt médio. Com valor também para 0,6, menor ou igual que Prandtl, menor ou igual a 60. Todas limitadas para um número de Reynolds máximo de 10/8, tá? E para todas é óbvio que assume-se que o escoamento é turbulento. Então, se é uma condição de escoamento misto, ou você está analisando a região para o qual o Reynolds já é maior do que o Reynolds crítico, ou seja, se o Reynolds x é maior do que 5 vezes 10⁵, ou no caso onde a transição foi provocada de alguma forma e a camada limite já se inicia como turbulenta, tá? Daí válido para qualquer Reynolds x, desde que ele seja menor do que 10/8. Também destacando essa equação. Bom, por comodidade, vamos só colocar todo esse equacionamento junto. Deixa eu fazer isso.
isso desse lado da folha. Então, um resumo das principais equações para escoamento sobre uma placa plana isotérmica. Bom, primeiro, considerando o escoamento laminar, delta sobre x, espessura da camada limite hidrodinâmica, é igual a 5 sobre Reynolds x a meio. Importância da espessura da camada limite hidrodinâmica, tá? No caso de laminar, você pode relacionar ela com a camada limite térmica. Então, essa daqui foi nossa equação 4. Coeficiente de fricção igual a 0,664 dividido por Reynolds x elevado a meio. Chamamos de equação 10, repetimos essas equações no começo da aula. Coeficiente de atrito igual a 2 vezes o coeficiente de fricção para a placa plana, para x igual a L, tá? E isso daqui vai ser igual a 1,328 sobre Reynolds L elevado a meio. Chamamos de equação 11. Só procurar nas anotações. Eu não coloquei a relação entre as camadas limites. Bom, número de Nusselt local para escoamento laminar vai ser igual ao coeficiente de transferência de calor local vezes x dividido pela condutibilidade térmica do fluido, tá? Não do material da superfície, sim do material do fluido, igual a 0,332, que multiplica Reynolds x elevado a meio, que multiplica Prandtl elevado a 1/3. Essa foi a nossa equação 30. Delta sobre delta T igual a Prandtl 1/3. Fazendo a relação espessura da camada limite hidrodinâmica com espessura da camada limite térmica. No entanto, essa equação ela tem validade para números de Prandtl maiores ou iguais a 0,6 e existe uma outra correlação proposta para o número de Nusselt local, a qual eu não tinha comentado na aula passada, igual a 0,3387, que multiplica Reynolds x elevado a meio, que multiplica Prandtl elevado a 1/3, dividido por
1 mais 0,0468 dividido pelo número de Prandtl. Isso daqui elevado a 2/3 e todo esse cochete elevado a 1/4. Tá? Essa correlação válida para qualquer número de Prandtl. E desde que o número de Peclet, tá? Um outro número adimensional local, seja maior ou igual a 100. O número de Peclet, é um número adimensional que fornece basicamente razão entre transferência de calor da advecção e condução, tá? Os efeitos da advecção e da condução na transferência de calor. Peclet X nada mais vai ser do que Reynolds X que multiplica Prandtl. Bom, isso para escoamento laminar. Continuando, nós temos uma outra relação muito importante. Em um escoamento laminar, o número de Nusselt médio, tá? Posso fazer ele com base em X ou base em L, depende de onde eu estou analisando, ou até onde na placa eu estou analisando, vai ser igual a 2 vezes o número de Nusselt local. Tá? Isso quer dizer o quê? O HX médio, ou H médio, vamos chamar assim, vai ser igual a 2 vezes o H local para escoamento laminar. Lembra que tudo isso que nós comentamos até aqui, nessa revisãozinha, foi sobre escoamento laminar. Quando nós vamos para o escoamento turbulento, coeficiente de fricção local igual a 0,0592, que multiplica Reynolds X a menos 1/5. Isso válido para Reynolds X crítico menor ou igual que Reynolds X menor ou igual que 10/8, ou seja, de uma forma prática, válido para o número de Reynolds menores que 10/8. Lembrando que se a camada limite for transicionada artificialmente logo no início da placa, o nosso Reynolds crítico tem efeito de ser nulo, tá? E não mais 5 vezes 10⁵. Então, ter sempre isso em mente também. Isso nós chamamos lá de equação 47. Delta. Espessura da camada limite hidrodinâmica. Nada mais é do que 0,37, que multiplica Reynolds X a menos 1/5. Equação 48. E para escoamento turbulento, nós temos que a espessura da camada limite hidrodinâmica é aproximadamente igual à espessura da camada limite térmica. Tá? Essa relação eu não tinha passado anteriormente, mas ela substitui
essa relação aqui no caso da camada limite laminar, onde delta sobre delta T tem uma razão de Prandtl de 1/3. Aqui não. Devido ao efeito de mistura muito elevado na camada limite turbulenta, tá? A camada limite hidrodinâmica passa a ter aproximadamente o mesmo tamanho da camada limite térmica. Além disso, número de Nusselt local é igual a 0,0296 Reynolds x a 4/5, que multiplica Prandtl a 1/3, válido para 0,6 menor ou igual a Prandtl menor ou igual a 60. Aí, se tiver uma outra faixa de números de Prandtl, deve-se buscar uma outra correlação para ser utilizada. Tá? Nusselt médio igual a 0,037 Reynolds x a 4/5, Prandtl a 1/3, com o mesmo limite de validade, tá? 0,6 menor ou igual a Prandtl menor ou igual a 60, e também limitado a um número de Reynolds de 10/8. Bom, nós tínhamos chamado essa equação de 49, essa daqui de 50. E só para finalizar, escoamento misto. Nós temos o Nusselt médio como sendo igual a 0,037, que multiplica Reynolds L a 4/5, menos 871, que multiplica o Prandtl a 1/3, e nós temos o coeficiente de fricção médio como sendo igual a 0,074, que multiplica o número de Reynolds a menos 1/5, menos 1742 dividido pelo número de Reynolds. Equação 46. Essa equação nós não havíamos apresentado, tá? Colocando ela como 55. Lembrando apenas que Nusselt x igual a hx vezes x dividido por k. Nusselt x médio igual a h médio até aquela da posição x, normalmente vamos utilizar no final da placa, tá? Então, como um L, vezes x dividido por k. K de novo, k do fluido. E por último, temperatura de filme. Temperatura da superfície mais T infinito sobre 2. Os problemas que nós vamos analisar envolvem transferência de calor. A placa está a uma temperatura, a corrente livre está a outra temperatura. Se nós estamos assumindo que as propriedades nessas equações são constantes, na onde ou em qual valor de temperatura que nós vamos buscar as propriedades? Na temperatura da placa ou na temperatura da corrente livre? Para minimizar os erros relativos a isso, nós assumimos que as propriedades são constantes, tá? Por exemplo, a condutibilidade térmica do fluido na temperatura do filme, que nada mais é do que uma temperatura média entre a temperatura da superfície e o T infinito. Tá? Isso daqui vai ficar bem claro
no próximo vídeo, quando nós vamos começar a fazer alguns exemplos. Aqui nós praticamente encerramos a teoria dos capítulos 6 e 7 do Impropera, tá? Tá faltando só fazer um comentário sobre quando o começo da placa não é aquecido. Nós vamos fazer esse comentário rapidamente no próximo vídeo e na sequência dele, tá? Já vamos começar a apresentar exemplos. É isso, pessoal. Muito obrigado.